semana do dia 7, né? Mas no presencial, só na semana do dia 20. Então, eu estou um pouco mais tranquilo em relação a isso. Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, a gente chegou exatamente agora no meio da disciplina, né? Passou rapidinho essas 3 semanas, né? Foi bem intenso. E aí a gente vai ter um recesso e a gente retorna depois no dia 7, né? E aí, primeiramente, eu gostaria de esclarecer por que eu estou disponibilizando a videoaula do semestre anterior. Eu sugiro que vocês assistam pelo menos a videoaula gravada, né? Para aqueles que não puderam participar da atividade síncrona, né? Que assistam pelo menos a atividade gravada. Mas, como, não sei se vocês, quem assistiu as 2 videoaulas, vão perceber que as discussões, elas dependem do grupo, né? Então, no semestre passado, as discussões foram para um lado e esse semestre as discussões foram para o outro. E isso é comum, tá, pessoal? Não é uma situação assim, olha, por que será que aconteceu isso? Porque cada vez que você trabalha com uma turma de alunos diferente, esses alunos, eles trazem as experiências, né? As interferências culturais, os conhecimentos, né? E isso, obviamente, determina o andar da disciplina, principalmente aqui que a gente trabalha com alguns exemplos que tem uma ligação muito forte com o cotidiano, então isso é bastante recorrente, tá? E aí eu coloco as 2 para vocês poderem ter essa... Quem tiver um pouco mais de tempo, né, que às vezes não entendeu direito algum exemplo que eu dei aqui na atividade 5, não pode ver do semestre passado, que isso pode talvez ajudar vocês, certo? E aí também aproveitando para frisar que vocês têm até o dia 7 de janeiro para postar as atividades da semana 1, 2 e 3, tá? Isso não vai ocorrer quando a gente voltar no dia 7, aí o prazo de postagem vai ser uma semana. Mas eu entendo que vocês estão no começo e eu entendo também que teve muito problema no Moodle, principalmente na primeira semana. E aí, para evitar prejudicar vocês, eu achei melhor fazer esse tipo de ajuste, tá? Apesar do regulamento do nosso curso, ele é bem claro, né? Que as atividades os alunos têm uma semana para postar, depois tem uma semana adicional, valendo metade da nota. Só que a gente tem que entender que ocorreu uma situação particular, extraordinária, então a gente tem que ter alguma medida extraordinária, tá? Por isso que eu fiz esse ajuste. Certo? Eu sugiro que vocês tentem não deixar para fazer isso na semana do dia 7 de janeiro, né? Mas tentar fazer até antes das festas de final de ano, né? Para vocês não ficarem com isso na cabeça, né? E curtir as festas mesmo. Eu percebi que a maioria dos alunos tem feito as atividades, inclusive a atividade dessa semana tem 10 alunos já fizeram. Eu achei interessante isso, que a gente nem discutiu ainda e aí já tem 10 alunos que conseguiram fazer. Não é uma atividade muito complicada também não, mas eu achei interessante isso. Bom, pessoal, ao entrar no Moodle, vocês vão se deparar com a semana 3, que é a semana atual, né? A semana 4, 5 e 6, pessoal, só vou liberar no ano que vem, tá? Eu não vou liberar esse ano, não. Que eu quero que vocês entendam que, assim, a gente vai terminar esse ano na 3ª semana, para que vocês aproveitem o período de recesso para descansar, certo? Que eu acho que recesso a gente tem que descansar. Mas provavelmente eu devo disponibilizar logo antes da gente iniciar o nosso retorno dia 7 de janeiro, eu provavelmente devo já disponibilizar todas as 3 semanas que faltam, tá? Basicamente, de atividade mesmo, vocês vão ter a semana 4 e a semana 5, né? A semana 4, pelo que eu estou me lembrando aqui, é uma atividade só, avaliativa, que é um questionário com um pouquinho mais de perguntas, tá? A semana 5 a gente faz uma revisão para a prova, e a semana 6 a gente corrige a prova que vocês vão fazer no sábado anterior, tá? Então, assim, o pesado mesmo é agora. Aí, quando a gente voltar, vocês vão perceber que vai ser um pouquinho mais tranquilo, tá? Na semana 5 também, vocês têm que fazer atividade da prática como componente curricular, que eu já tinha conversado com vocês na primeira semana, tá? Que já está disponibilizado. Então, na verdade, vai faltar disponibilizar só a semana 4 e a semana 6. Eu acho que o PCC eu não disponibilizei, deixa eu ver se foi isso. Tá. Eu achei melhor não disponibilizar, porque vocês ficaram muito ansiosos, eu achei, na primeira semana. Mas eu posso liberar o PCC já, tá? Nossa, ficou meio estranha essa frase, né? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que eu já libero essa semana o PCC? Que é bem mais para frente, tá? A prática, como eu vou... Ken, eu vou usar não vou usar a sigla, não, tá? A prática como componente curricular... não liberei não, Thelma, acabei de ver agora. Porque eu senti que vocês ficaram muito tensos na primeira semana, né? Tá. Então eu deixo para liberar quando voltar, beleza?
E agora, a gente libera ou não libera? Ah, Vocês não precisam fazer agora, tá, gente? É para bem para frente, tá? Boa noite, professor. Boa noite, Josana, tudo bem? Tudo, senhor. Tudo jóia. Acho melhor não, porque vai confundir muito. Eu Tá, acho que como gradativamente é uma opinião, né? O seu tempo para ir também entendendo os conceitos anteriores, né? Para chegar nesse ponto. Tá, eu libero na primeira semana de janeiro, então. Beleza? Fechou. Que aí antes da aula vai ter liberado, aí provavelmente vocês vão ter um tempinho aí antes da gente retornar, e aí vocês curtem as festas de final de ano. Sem pensar. Professor. Pode falar. Ai, meu Deus. Eu disse que eu concordo. Ah, tá, beleza. E a Thelma levantou a mão. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, Thelma. Tudo bem, eu também concordo em que o senhor deixe para janeiro, pelo amor de Deus. Vamos ter um recesso, vamos descansar. E também semana está sem tutor ainda, né, professor? Eu tenho mandado e-mail para a coordenação dia sim, dia não, para perguntar dos tutores, né? Tá. Talvez deve estar em fase de admissão, né? Isso, então como está em fase de admissão, deixa tudo para janeiro, assim a gente concorda. Perfeito. Obrigada. Sim, mas tentem fazer as atividades, viu, gente? Não deixa para... Porque elas são atividades relativamente simples para vocês fazerem. O problema é quando acumula muito, né? Aí fica complicado. Porque quando retornar, vocês vão perceber que vai ser bem tranquilo, tá? Vai ser bem tranquilo. A prática como componente curricular vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas assim, não é nada também fora do prumo, não. E a atividade prevista para a semana 4, ela é um questionário com 10 perguntas. Vocês vão responder, vocês não têm que escrever texto nenhum, é só igual vocês estão fazendo em cada outra... nas outras semanas, né? Beleza, então eu vou liberar, eu vou colocar aqui até na minha... Deixa eu anotar aqui para mim. Eu tô desse jeito, viu, gente? A minha memória, ela era excelente. Mas, de uns tempos para cá, eu não sei se é por causa da idade, eu não sei se é por causa da sobrecarga. Eu tô tendo uns lapsos de memória terrível, então eu tenho que anotar tudo. Deixa eu anotar aqui. Liberar as semanas finais da pedagogia na primeira semana de janeiro. Certo? Que aí eu libero, aí à medida que vocês forem voltando, né, as atividades vocês vão consultando, tá? Só lembrando que a gente volta até a atividade 5 no dia 7, mas eu mando um e-mail para lembrar, tá? Quando chegar o dia 7. Bom, pessoal, essa semana, a atividade que está prevista, então eu vou abrir aqui a semana 3, que é a leitura de textos científicos. A gente vai discutir algumas questões importantes relacionadas à leitura de texto científico. Então eu vou... algumas diretrizes que vocês podem utilizar para facilitar a vida de vocês ao longo da graduação, tá? Durante a graduação, a gente precisa ler muita coisa. E os textos que a gente geralmente lê na graduação, eles não são os textos que a gente está acostumado a ler na educação básica, né? No ensino médio, no ensino fundamental. Eles tendem a ser textos que têm uma base teórica um pouquinho mais aprofundada, né? Então, assim, é importante que a gente tenha alguns tipos de técnicas de leitura que vão ajudar vocês a tentar superar esses obstáculos que a leitura de um texto científico pode trazer. Além disso, vocês vão ter no final do curso que fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí vocês vão ter que ler um conjunto de materiais teóricos, né, relacionados ao que vocês pretendem investigar no trabalho de conclusão de curso, e aí essas técnicas que eu vou apresentar aqui para vocês hoje pode ajudar. Só dizendo que é uma questão de... Aqui eu vou propor a leitura de um texto, eu vou pedir que vocês façam análise do texto segundo essa técnica, mas obviamente que vocês, ao longo da trajetória escolar, já devem ter desenvolvido algum tipo de metodologia de estudo, ou a gente desenvolve, às vezes, no ensino superior, né? Porque, às vezes, a gente tem uma metodologia de ensino, de estudo, né? Quando a gente está na graduação, quando a gente está na educação básica, quando a gente chega no ensino superior, a gente percebe que a gente muda a forma de aprender ou entende que aprende de uma outra maneira, tá? Mas aqui é mais para vocês terem pelo menos um ponto de partida para que aí vocês façam o caminho de vocês da forma que as subjetividades e os erros de cada um permitir, tá? Então, assim, aqui é mais para a gente discutir, vocês vão perceber que eu discuti algumas questões de níveis de leitura, né? Geralmente, esse tipo de texto, a gente não faz uma leitura única, né? A gente faz uma primeira leitura, depois uma segunda leitura, e aí a gente faz anotações. Mas isso é uma questão da gente criar o hábito de fazer isso, né?
Eu sei que está sendo muito difícil fazer esse tipo de coisa, porque eu oriento muito aluno na biologia, e eu tenho alguns desafios muito grandes com boa parte deles, relacionados à questão deles terem uma sistematização de leitura. Porque ter científico, ele exige uma sistematização de leitura, né? Senão você não consegue entender direito o que ele tem para dizer, né? Então, Madalena, acaba sendo, sabe o que acaba acontecendo, eu acho? Vocês vão ter o trabalho de conclusão de curso. E aí, o trabalho de conclusão de curso é com o orientador. Então, vocês vão acabar tendo uma outra etapa direto com o orientador do trabalho de conclusão de curso, que aí vai ter um direcionamento mais específico para investigação, né? Que aí funciona bem. Aqui na pedagogia eu curto bastante essa forma de organização do TCC, né? Que você tenha... Quem vai ser o professor da disciplina é o professor que vai te orientar no TCC. Então, isso é bastante interessante, tá, gente? Eu oriento o TCC, aí quando vocês estiverem no TCC, na verdade, quando vocês fizeram a disciplina tem uma disciplina de projetos também antes, tá? Que aí o professor ele ensina como escrever um projeto de TCC e tudo mais, aí vocês apresentam proposta, e na oportunidade a gente apresenta para vocês as linhas de trabalho de conclusão de curso que a gente consegue orientar, tá? Mas é um pouquinho mais para frente, acho que é no 5º período, ou no 6º, eu não lembro agora como que é na pedagogia. Mas vocês vão ter vários momentos para isso. Então, essa primeira disciplina é mais para apresentar essa característica, né, dos textos que a gente acaba utilizando como referencial no ensino superior, e aí, ao longo da graduação, vocês vão ter a oportunidade de entrar em contato com textos de diferentes áreas. Eles vão perceber que cada área tem a sua forma própria de escrever, mas a questão da estrutura geral, ela é mais ou menos a mesma, independente da área. O que muda são as temáticas, tem área, por exemplo, que o pessoal usa muito experiência, né? E aí, a partir da experiência, é uma discussão teórica, então tem essas questões aí. Deixa eu ver, professor, não entendi o que é para fazer. Gravação... Thelma, eu vou dar uma olhada se tá assim, tá? Peraí. Será que eu inverti, gente? Porque aqui é atividade síncrona da semana 3, né? Se eu tiver invertido aqui... Aqui, ó, a gravação da atividade síncrona do semestre anterior. Isso aqui, pessoal, eu estou deixando toda vez a do semestre anterior para vocês terem uma outra referência, mas eu coloco logo em seguida, tá vendo que está aqui, ó, a gravação da aula síncrona do dia 17/12, em breve, que a gente precisa ter essa aula hoje, certo? Aqui eu deixei foi do semestre anterior, mas aí amanhã de manhã eu coloco a aula síncrona de hoje, certo? E aí eu vou explicar o que é para fazer na atividade. Aqui seria a atividade síncrona, né? Os slides que eu vou usar aqui na aula de hoje, eles estão aqui disponíveis para vocês também. Que é um arquivo em PDF. E também eu deixei um texto de apoio aqui na semana 3, que isso todas as semanas vão ter, né? Que aí tem uma leitura proposta aqui na semana 3, que é o texto do Severino, tá? Que eu vou usar algumas coisas na aula de hoje também. Certo? O texto está aqui em PDF também, tá? Na hora que vocês clicam aqui, ele está aqui. Certo? E aí, o que vocês têm de atividade é um questionário, né? Que vocês têm até o dia 7 de janeiro, e vocês vão ter que fazer uma outra atividade. Calma. Missy. Peraí, gente, só um minuto. Teve barulho na rua, ela começou a latir. Então, Kênia, está aberto, viu? Você pode refazer se você quiser, mas tem que fazer nova tentativa. Eu deixei todas as atividades abertas até dia 7. Vocês podem tentar fazer. E, pessoal, faço até tirar nota máxima, viu? Porque a ideia é essa mesmo, que vocês vejam que vocês erraram e aí, a partir do erro vocês consigam achar a resposta. Beleza? Então pode fazer. Então, quem não fez até tirar nota máxima, pode refazer até tirar nota máxima, tá? E tá disponível, eu reabri todos eles. Bom, pessoal, para essa semana, além do questionário,
vocês vão ter que escrever um texto. É o seguinte, primeira coisa que vocês vão fazer é ler esse texto aqui da Sarrão, tá, de 2021. Então, vocês vão clicar aqui no arquivo PDF, vai abrir o texto para vocês, certo? O texto, deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Ele chama Como Ler um Texto Acadêmico, Diretrizes para Estudantes Universitários, certo? Nesse texto aqui, a Fernanda Torres Sarrão, ela discute, né, uma metodologia para que que de alguma forma instrumentalize vocês para a leitura de textos acadêmicos, né? Então aqui ela fala por que ela propôs esse texto, e aí aqui a partir da parte da organização, do desenvolvimento, ela discute como esses textos podem ser escritos, certo? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é realizar a leitura desse texto, certo? Thelma, depende do tutor, tá? Que aí, assim que o tutor ele chegar, ele faz a correção, certo? Que aí depende de quando o tutor vier. Porque quem faz a correção de atividade é o tutor, tá? Por isso que, aí, no caso do questionário, como é o sistema que dá devolutiva para vocês, aí tem a nota do questionário, tá? Bom, aí é o seguinte, vocês vão fazer a leitura desse texto, e aí nesse texto tem uma figura, tá? Que é essa figura aqui, diretriz para leitura de textos acadêmicos. Aí a autora, ela faz um percurso de etapas que a gente deve realizar para fazer a leitura do texto. Então, só para vocês terem uma ideia onde está essa figura, na página 4 do texto tem a figura, tá vendo? É a mesma figura, eu copiei daqui e colei lá. E aí vocês vão explicar esse percurso a partir dessa figura. Então, vocês vão escrever um texto que vocês vão explicar o que caracteriza a estrutura de um texto acadêmico, o que definir objetivos para a leitura, e assim por diante, tá? E aí esse texto ele tem algumas norminhas para vocês aplicarem, tá? Vocês devem inserir um cabeçalho, o texto deve ter no mínimo 25 linhas, o texto deve conter as informações que a gente vai discutir aqui e um título, não esqueçam disso. A formatação, pessoal, é essa aqui, só lembrando que a formatação, aí no caso aqui, é a formatação ABNT, tá? Eu fiz de propósito, o texto da primeira semana eu coloquei em outra formatação para vocês criarem o hábito de ler o que está sendo pedido, tá? Aqui eu já coloquei formato ABNT para essa semana. Que aí, no caso, seria times 12, parágrafos justificados, espaçamento em meio, margens 2. Não, eu usei a formatação, perdão, eu usei uma formatação que não é ABNT, não, eu usei a formatação que eu usei no primeiro texto. Desculpa, eu estou confundindo com a outra disciplina. Aí o arquivo deve ser salvo em doc, o docx, o nome do arquivo deve ser inicial e tal. Só que vocês podem salvar em PDF também, tá, gente? Deixa eu até mudar isso aqui, porque alguns alunos me perguntaram também se podia mandar em PDF, e às vezes até melhor que seja em PDF, viu? Deixa eu já mudar isso aqui, porque eu acho que o PDF ele tende a desconfigurar menos, né? Isso acaba sendo bem mais interessante. Dependendo de onde vocês, o que vocês utilizam para escrever o texto, se vocês salvarem em doc ou docx, pode ser que ele desconfigure. Docx ou PDF. Certo? Eu vou até mudar aqui para PDF também. Certo? Então, deixa eu salvar aqui. Bom, pessoal, em relação a essa atividade, vocês têm alguma dúvida? Pode, Kenny, tudo pode ser em PDF, tá? Eu vou até mudar depois nos comandos. Deixa eu colocar isso aqui para mudar nas comandas que os arquivos. Mudar nas atividades que o envio dos arquivos pode ser em PDF. Certo? Porque eu acho que, principalmente quando você trabalha com imagem, a chance de desconfigurar é enorme, né? E fora que os arquivos salvos em PDF, eles tendem a ter tamanho menor, e aí isso pode ajudar muito na hora de fazer o envio. Certo? Quem já enviou em doc pode deixar, tá, pessoal? Não tem problema não. Quem ainda não enviou pode colocar, não precisa mudar para PDF, não. Eu vou colocar a opção de PDF. Na verdade, o programa, o módulo, ele já possibilita que vocês mandem PDF. Aqui eu não coloquei lá no pedido da atividade, né?
Isso, Daniela, exatamente. Vocês vão escrever um texto que vocês vão explicar cada etapa daquelas. Aí, naquele texto da Sarrão, que está disponível na atividade, ela detalha cada uma das etapas, tá? Então, vocês podem ler lá e aí vocês podem escrever com as palavras de vocês, que vocês entenderam de cada parte. Certo? Amália, pode perguntar. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Professor, em questão dessa atividade aí, da tarefa 2, da tarefa 3, sobre aquelas imagens que o senhor mandou, a explicação tem que ser feita daquela forma também ou não? Posso ser feita num texto só, num pequeno texto? Do método dedutivo que você fala? Isso. Pode ser um pequeno texto, na própria figura, tá? Então tá bom. Não precisa fazer a parte não, mas se você quiser, por exemplo, postar a figura, que quando vocês postam lá no Moodle, vocês podem escrever naquela caixa, né? Isso. Você pode escrever lá se você preferir, mas pode colocar na própria figura a explicação, tá? Não precisa... Então tá. Aí pode ficar a critério de vocês. Porque a gente não espera que tenha uma explicação muito longa, né? Porque ali é mais a imagem para gerar a questão. Ok, obrigada. E aí, pessoal, teve uma aluna que ela mandou uma pergunta e eu fiquei pensando, gente, verdade, né? Eu não falei sobre isso. Às vezes, quando você aplica o método científico, a hipótese que você levanta, ela é falseada. Então, por exemplo, eu vi uma foto do professor com uma caneca de Nova York, então eu deduzo que ele foi para Nova York. Certo? Então, a minha hipótese é que o professor foi para Nova York. Só que aí depois eu descubro que, na verdade, o professor, ele ganhou essa caneca de alguém que foi para Nova York, mas ele não foi. Então, aí a minha hipótese foi falseada. Então, pode acontecer isso também, tá, gente? Às vezes a gente levanta uma hipótese e na hora que a gente aplica o método, a gente percebe que a hipótese nossa estava errada, tá? Então, pode ter essa... E eu esqueci de dar exemplo desse jeito. E eu fiquei bem... Eu acho que fiquei curioso, fiquei feliz de uma aluna ter colocado isso. Então, se vocês colocarem um exemplo que a hipótese foi falseada, não tem problema, tá? Beleza? Por exemplo, eu acordei de manhã com enjoo, e minha hipótese é que eu esteja grávida. Aí faz o teste, não está grávida. Sabe? Que aí você falseia a hipótese. Não tem problema não, tá? Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Quem nunca, né? Principalmente segunda-feira, né? Principalmente segunda-feira. Aquela Hanna colocou o seguinte: acordei feliz porque fui trabalhar, né? Mas aí, obviamente, que é uma hipótese. Tem uns empregos que é legal. Eu já trabalhei em lugar que... Aqui no FTM, eu fico feliz de trabalhar no FTM. Eu me sinto feliz na segunda-feira. Mas eu já trabalhei em lugar que eu não ficava muito feliz, não, tá, gente? Que eu acordava era com poder de café para poder dar conta. Tá bem que essa fase já passou. Espero que passe de vocês também, viu, gente? Bom, pessoal, então, agora... Peraí que eu vou... Lohana, pode falar. Eu vi que você levantou a mão agora. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tô bem. Deixa eu perguntar uma coisa, professor. Não é dessa atividade, é da próxima semana que está o PCC. É PCC? O PCC vai ser dia 21. Isso. Não, tá marcado pro dia 21 do 12. Dia 21, isso. Não entra na minha cabeça, não precisa ser agora. Depois, no final, o senhor pode explicar. Ué, tá aqui 21 do 12? Não é possível. Não, tá. Porque PCC... Então eu coloquei errado, é 21 de janeiro, tá? Não, então vou mudar a data. Peraí que eu te falo tá agora bom. Quando que tá previsto isso, mas não é... 7... Vai ser... dia 21 de janeiro. 21 de janeiro. Porque então, 7, 14 e aí é para o final de tudo. Que é o fechamento, né, professor? Isso. Então, é a última atividade. Isso, é a última atividade. É 21 de janeiro, tá? Pelo amor de Deus, gente. Não, 21 de Graças dezembro, a Deus, não. né, Jéssica? Não, 21 de dezembro Amém. não, tá? 21 de dezembro já estamos começando os preparativos para as festas, hein? Pelo amor de Deus. Bom, ai meu Deus, o que eu fiz? Peraí que eu fechei... Espera só um minuto, pessoal. Eu fechei o arquivo aqui, não sei porque cargas d'água. Eu apertei um botão errado aqui. Além de tudo, eu tô ficando cego, né? Não é fácil ficar velho não, viu, gente? Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre essa questão das diretrizes metodológicas para leitura e compreensão de texto científico e acadêmico. É duro, né?
Daniela, o que você não entendeu da tarefa 3? Ou você chegou depois que eu expliquei? Se tiver chegar depois que eu expliquei, eu vou solicitar que você assista depois a videoaula, tá? Porque senão eu fico repetindo a mesma explicação. Mas o que você não entendeu da tarefa 3? Então eu vou pedir para o seguinte, porque eu expliquei toda ela antes de você chegar. Aí, quando eu postar a atividade 5, você assiste ela desde o começo, tá bom? Porque senão a gente fica repetindo a mesma coisa e fica na gravação. Isso aí fica ruim também. E fora os outros que estavam aqui já antes, né? Tá bom? Pode ser? Aí, se tiver alguma dúvida, você me manda pelo Moodle a pergunta, que eu tenho tentado responder assim, o mais rápido possível, tá? Certo? Obrigado, viu? Bom, pessoal, eu gosto muito de dar essa aula, e eu uso muito essa aula aqui em vários contextos, além do curso de pedagogia aqui, principalmente nas orientações que eu tenho com alunos, né? Porque eu acho importantíssimo que os meus alunos eles entendam que a leitura de textos que são exigidos da gente no curso superior é uma leitura bem diferente daquela leitura que a gente está acostumado a fazer na nossa rotina, né? Não é a mesma leitura que a gente faz usando um livro, por exemplo, de ficção, não é a mesma leitura que a gente fazia fazendo a leitura daqueles livros didáticos, né? Que a gente usava na escola, né? Livro de biologia, de português, não é o mesmo tipo de leitura. Então, acho que é importante que vocês entendam, né? Que tem uma forma própria de fazer esse tipo de leitura. Principalmente aqueles que esse é o primeiro curso superior, né? Que alguns aqui é o primeiro curso superior. Então, é importante vocês prestarem atenção nisso. Bom, pessoal, esse esqueminha aqui, ele fala um pouco sobre a questão de como que funciona a produção de um texto, né? Então, a gente sempre tem alguém que produz o texto, que escreve, e você tem alguém que lê o texto. Geralmente, a pessoa que escreve o texto não é a mesma pessoa que vai ler o texto, certo? Então, por exemplo, esse texto científico da Sarrão. A Sarrão escreveu o texto, mas quem fez a leitura fui eu e vocês também vão fazer a leitura desse texto. E aí, obviamente, que quando a pessoa escreve, ela utiliza um conjunto de... ela se vale de algumas etapas e de alguns pressupostos, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente olhar aqui nesse fluxograma aqui da escrita, tá vendo que tem a concepção e a codificação? A concepção é a ideia. A codificação é a forma que eu escolho para registrar a ideia. Aqui a gente vai falar de texto escrito, tá? Não está aparecendo nada, Daiane? Para vocês também não, pessoal? É só para a Daiane? Está aparecendo sim, professor. Para mim tá ok. Tá, daí então é alguma coisa com o teu, viu? Então, beleza. Ótimo. É porque para mim aqui está aparecendo normal também, tá? Só que aí, como eu não sei se a visão que eu tenho é a mesma que vocês têm, né? E a minha internet, eu acho que hoje vai ficar boa porque eu pedi para aumentar a velocidade, tá, gente? Eu achei que a minha velocidade estava baixa, porque eu não tinha pedido para atualizar há muitos anos, né? Beleza, daí, né? Bom, aí, pessoal, vejo que tem um conjunto de etapas, e aí, no caso, como a gente vai falar de texto escrito, então aqui o código ele vai ser o alfabeto, tá? Porque a gente está falando de texto escrito em português, certo? Se fosse em japonês, aí seria aqueles kanjis que os japoneses utilizam, certo? Então, dependendo da forma que a escrita ela se processa, vai ser o tipo de código que é utilizado. E aí, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a gente chama de texto qualquer produção que gere algum sentido e que ela tenha uma materialidade. Então, por exemplo, um filme, ele é um texto. Só que aí ele não utiliza o texto, ele pode até usar texto verbal em alguns momentos, mas o forte de um filme não é o texto verbal, é o que é não verbal. E aí pode ser imagem, pode ser cor, pode ser som, pode ser um monte de outras coisas, tá? Mas aqui a gente vai focar especificamente na questão do texto escrito, certo? Então tem a concepção, que é a ideia, e tem a codificação, que é transformar essa ideia em registro, que aqui no caso vai ser o registro escrito, certo? E aí, obviamente, que quando o autor ele concebe a ideia e ele vai escrever, vai codificar, ele pensa para quem que ele está escrevendo isso. Então, tem uma pessoa alguém que vai ser o receptor daquela mensagem, certo? Aí essa mensagem, ela é construída a partir de um conjunto de informações que aquele autor ele apresenta. Então, tem conceitos, juízos, raciocínios. Então, vocês vão ver, por exemplo, que esse texto da Sarrão, ela vai trazer um monte de conceito a respeito de leitura, né? E da leitura acadêmica, né? A leitura que a gente, quando está na universidade, a gente faz.
E aí, obviamente, que ela vai usar alguns raciocínios, porque a própria escolha dela na apresentação, né, de como você deve fazer a leitura do texto, tem um raciocínio que ela acha que é mais efetivo, né? E aí, obviamente, que também tem alguns juízos. Texto científico, ele dependendo da temática que você está discutindo, ele pode apresentar muitos ou poucos juízos, tá? Antigamente tinha-se uma ideia errada de que texto científico é neutro. Isso é mentira, tá, gente? Porque neutralidade não existe nada que é produzido pelo ser humano, tá? O ser humano, ele tendencia. O fato de você escolher uma ordem de apresentação de conceitos, o uso de palavras, tá? Isso indica uma certa intencionalidade, mesmo que você não perceba que você está tendo uma intenção ali na escrita. Aí, no caso do leitor, o leitor, que a gente chama também, nesse caso, de receptor, ele vai decodificar e vai compreender. Então, veja, o autor, ele concebe e codifica, no caso aqui, escreve. O leitor, ele decodifica, nesse caso aqui, ele lê o texto, e aí, para ele efetivamente entender o texto, ele precisa interpretar, compreender, tentar aplicar aquela informação em algum elemento da rotina dele, da vida dele, tentar confrontar aquele conhecimento com os conhecimentos prévios que o leitor já tem, com as questões culturais, aonde aquele leitor está inserido, aquele contexto cultural no qual o leitor está inserido. Então, tudo isso é importante, tá? Aqui eu só chamei a atenção disso para a gente poder entender por que eu vou trazer a abordagem agora da questão da leitura crítica. A leitura que eu sugeri para vocês, essa leitura do Severino, ele traz um conjunto, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, inclusive esse ano eu assisti uma palestra dele no Congresso Brasileiro de Educação. Ele é um pesquisador na área de educação aqui no Brasil há muito tempo, há muitas décadas, né? E ele é uma referência importantíssima, né? É um senhorzinho, ele já deve ter seus quase 80 anos, eu imagino, mas ele participa ativamente de eventos assim, científicos. Então, assim, provavelmente vocês podem até encontrar a palestra dele no YouTube, porque ele é uma pessoa bem ativa, assim, sabe? Ele é bem idosinho, mas ele é bem ativo. E a escrita dele é muito boa, a fala dele também é muito boa, né? Então é legal tanto ler os textos dele quanto ouvir ele falando. Então eu recomendo demais. E aí eu recomendo essa leitura dele, é uma leitura de 2007, mas o que ele propõe lá em 2007 não ficou desatualizado, porque ele propõe uma forma de leitura que ela permanece, né? Então, o que ele chama de leitura analítica, que é o tipo de leitura que a gente deve fazer quando a gente está quando a gente se depara com texto acadêmico, que é os textos que vocês vão se deparar aqui no curso. Primeiro, favorecer a compreensão global do significado do texto. Ou seja, eu leio o texto, eu tenho que, de alguma forma, saber do que ele se trata, né? Então, por exemplo, esse texto que eu pedi para vocês lerem, da Sarrão. Ao terminar o texto, eu espero que todos entendam que a Sarrão, ela propõe uma metodologia de leitura para os alunos que estão na graduação. Certo? Então, eu espero que todo mundo, depois de ler, tenha essa compreensão. Certo? Obviamente, cada um de vocês vai entender alguns aspectos de forma mais profunda, outros de menos profunda. Alguns de vocês vão conseguir fazer a leitura de forma mais ágil, outros vão demandar procurar palavra no dicionário, porque não vai entender, porque tem vocabulário que é um pouquinho diferente daquele que a gente usa no dia a dia, certo? Mas a gente espera que todos consigam, pelo menos, chegar a um denominador comum na leitura daquele texto, certo? Outra coisa também, a leitura analítica, ela permite a gente fazer crítica, a gente compreender o texto, mas também criticar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. No semestre passado, eu dei uma disciplina de evolução humana na biologia. E aí um dos artigos, ele tratava da questão da evolução dos diferentes padrões de sexualidade em humanos, né? E aí foi um artigo publicado numa revista extremamente importante, né? E aí os alunos foram apresentar o trabalho. Só que eu escolhi esse artigo de propósito, porque eu sabia que ele tinha um probleminha de questão de amostra, né? Quem era o público. E aí o que os autores fizeram? Ao determinar as sexualidades, eles trabalharam basicamente com 3 padrões de sexualidade. A homossexualidade, a bissexualidade e a heterossexualidade. Só que seres humanos, eles têm outros padrões que não esses, né? Que são determinados principalmente do ponto de vista cultural. E os autores, eles simplesmente ignoraram isso.
Além disso, eles trabalham com tamanho de amostra muito pequeno, eles trabalharam com 40 indivíduos. Esse tipo de estudo, você tem que trabalhar com pelo menos 2.000 indivíduos. E como que eu consigo fazer esse tipo de compreensão e crítica ao texto? Porque eu já fiz leitura de outros textos e você acaba entendendo como que funciona o processo de produção de conhecimento nessa área. E aí você consegue fazer a crítica, né? Mas se você pega e fazer a leitura, você fala assim, nossa, que legal, olha a conclusão que os autores chegaram, né? Mas, às vezes, o fato do texto estar publicado não quer dizer que ele é 100% confiável, né? Então, essa é uma questão para a gente pensar. Mesmo que ele tenha sido publicado numa revista importante. Então, a gente tem que ter esse senso crítico muito forte, né? Outra coisa, que quanto mais vocês fizerem leitura do texto, e quanto mais vocês ampliarem a compreensão de vocês em relação aos textos, vocês vão melhorar o raciocínio lógico de vocês. Isso facilita na escrita, isso facilita na apresentação de seminário, isso facilita em trabalho em grupo, na escritura do TCC, na atuação de vocês futuro como professores, certo? Então, assim, a gente às vezes não valoriza muito a questão da leitura, principalmente porque a leitura, principalmente de texto acadêmico, ela é uma leitura difícil, né? Como vocês estão ainda muito no começo do curso, eu acho que vocês não tiveram ainda grandes desafios em relação a isso. Pode ser que vocês tenham tido em algum momento, mas ainda vocês estão muito no começo. Vocês vão perceber que vai ter algumas disciplinas que vocês vão fazer, que vocês pegam o texto e falam assim, gente do céu, o que é isso? Eu estou falando isso por experiência própria, tá, gente? Quando eu fiz o curso de pedagogia, teve algumas disciplinas do curso de pedagogia, as de educação infantil, por exemplo. Eu nunca tinha visto nada de educação infantil, porque eu fiz licenciatura em letras, licenciatura em biologia, mas as minhas 2 licenciaturas eram para atuar de 6º a 9º e ensino médio, né? Então, assim, eu não vi nada de educação infantil. E aí eu lembro que a primeira disciplina teve um tal de brincar e cuidar. Aí eu falei assim, o que é brincar e cuidar? Porque, assim, imagina, minha formação para 6º a 9º e ensino médio, você não traz essa questão do brincar e cuidar, né? Porque você trabalha com aluno maior. E aí, quando você trabalha com educação infantil, principalmente os pequenininhos, né, de 2, 3 anos, essa questão, a escola ela acaba sendo mais um espaço de cuidado e brincadeira do que um espaço de aprendizagem formal, né, porque isso aí vai acontecer depois. E eu não sabia nada disso. Então, eu lembro que eu pegava aqueles textos lá de educação infantil, eu li aquilo, eu falava assim, gente, não estou entendendo nada. Porque sabe quando você não consegue projetar a realidade? Que até então eu nunca tinha trabalhado de forma efetiva com a educação infantil, né? E falei assim, nossa, como isso é difícil. E apesar de eu ter um vocabulário bem extenso, né, pelo tanto de leitura que eu já fiz ao longo da minha vida e tudo mais, nessa área eu tive muita dificuldade, porque eu nunca tinha lido nada a respeito, nunca tinha me interessado, né, tanto é que eu fiz o estágio em educação infantil, para mim foi um sofrimento sem fim, tá, gente? Porque não é para mim. Né? Por isso que eu acho que eu dou aula até ensino superior, né? Porque eu sou bem o contrário, né? Mas tem gente que gosta bastante, viu, gente? Eu lembro quando eu trabalhei numa escola que tinha da educação infantil até o ensino médio, né? E eu lembro das professoras de educação infantil, um amor com aquelas crianças, um amor com o processo, assim. Aí, às vezes, até ajudava. Tinha uma professora que eu tinha bastante contato com ela, e às vezes ela me chamava para fazer alguma atividade de laboratório com as criancinhas de 4, 5 anos, né? E aí eu adorava fazer essa atividade, só que assim, eu percebia que eu não dava conta de... Porque criança é muito dispersa, né? E aí eu achava muito complicado, assim. Mas eu admiro quem trabalha, e eu lembro das professoras trabalhando assim, num afinco, numa felicidade, que parece que criança dá muito retorno, né? O máximo de criança que eu trabalhei formalmente foi com o 6º ano, e eu gostei bastante, tá, gente? 6º ano, sim. Mas as pititicas, assim, de 3, 4 anos, eu não sei nem como que... Sabia nem para onde que ir. O estágio, nossa, gente, estágio eu sofri demais com esse estágio, credo, não vou nem de lembrar. Como foi difícil, credo. Mas assim, vale muito a pena, tá, gente? E a parte teórica da educação infantil é legal. Eu nunca trabalhei com crianças mais novas do que 12, né? Assim, de forma sistemática, tá? Eu acabei fazendo alguma atividade, às vezes, com Fundamental 1, na educação infantil também, mas eu não cheguei a assumir classes, né? Nesses níveis de ensino. Aí, eu sei que é um pouco mais complicado, mas 6º ano eu curto pra caramba. Certo? Então, assim, pessoal, tentem extrair o máximo que vocês puderem desse texto que eu pedi para vocês lerem pela atividade, para vocês tentarem achar uma forma de vocês conseguirem compreender os textos científicos que vocês vão se deparar. Eu vi que tem bastante gente que teve
experiência de educação infantil, né? Eu sei que o pessoal que trabalha em educação infantil e no ensino fundamental 1 gosta bastante, viu? É uma outra relação que a gente tem, né, com os alunos, é bem diferente. Bom, pessoal, esse esqueminha aqui, eu não vou detalhar, eu não vou falar, eu estou apresentando ele agora porque eu vou detalhar cada uma das etapas aqui. Basicamente, a Sarrão, ela propõe um conjunto de etapas para a gente fazer a leitura, certo? Então, por exemplo, você pegou um texto lá, você está com muita dificuldade de entender aquele texto, ela sugere um conjunto de etapas que você pode fazer. Obviamente que a gente não precisa ter a ilusão que a gente vai conseguir fazer isso com todos os textos, tá? Que isso não dá, tá, gente? A gente não consegue fazer com todos os textos. Mas quando a gente se depara com um texto que a gente está com muita dificuldade, eu sugiro que vocês tentem aplicar essa metodologia, tá, de leitura. Certo? Então veja que tem aqui, eu só vou falar das etapas gerais, porque eu vou detalhar cada uma delas daqui a pouco. Uma é a análise textual, a outra é a análise temática, a outra é a análise interpretativa, a problematização e a síntese ao final, certo? Então, agora eu vou detalhar cada uma dessas etapas para vocês entenderem como que funciona isso. Então, eu peguei o texto, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que definir como que eu vou fazer a leitura do texto, certo? Então, por exemplo, às vezes o texto ele é dividido em partes. Vocês viram que o da Sarrão tem introdução, justificativa, objetivo, metodologia, desenvolvimento. Uma forma que vocês podem fazer, vou ler primeiro o título e o resumo. Aí eu vou entender o título e o resumo. Feito isso, eu vou partir para a introdução. Depois eu vou para outra etapa, certo? Érica, pessoal, só para a Érica que não está aparecendo, não tem mais gente que não está aparecendo. Está aparecendo para vocês, pessoal? Para mim está aparecendo. Tá. Eu acho que o pessoal que não aparece, acho que é porque fechou, né? Beleza. Tá, beleza. Ah, tá. O que você fez para voltar, Daiane? O que você fez para voltar, Daiane? Ela acho que abriu o microfone, mas não saiu. Eu saí e entrei de novo. Ah, tá. Então, foi a Érica, né, que disse que não estava... Érica, tenta sair e entrar de novo. Bom, pessoal, e aí, como é que funciona essa questão? Então, primeira coisa, vocês peguem o texto, vejam como que ele está organizado e estabeleçam um método de como que vocês vão encarar aquele texto, né? Eu sugiro que vocês vão por aí, sabe? Pega se for um texto científico, um artigo científico igual esse que eu pedi para vocês lerem, eu sugiro que vocês vão separando por etapa. Lê primeiro o título, resumo, passa para a introdução. Oi, Graziele, pode falar. Graziele. Acho que ela abriu sem querer, né? Tá, não, beleza. Bom, aí, pessoal, depois que vocês definiram qual parte que vocês vão começar a fazer, como que vocês vão fazer essa metodologia de leitura, primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer uma leitura rápida daquela parte. Então, vai dividir por títulos, né? Então, lê um título, entende aquela parte. Lê outro título, entende aquela outra parte. Lê outro título, entende aquela outra parte. Certo? E aí vocês vão ter uma ideia geral do texto fazendo assim. Entende? Assim, não vai para o texto todo de uma vez. Divide ele em segmentos, e aí vocês vão fazendo a leitura de segmentos e tentando ter uma primeira compreensão dele. Certo? Nessa primeira leitura, então veja aqui, ó, nessa parte aqui, no último parágrafo, aqui, uma sugestão que a Sarrão dá, né, e o Severino também, né? Tentar descobrir algumas coisas sobre o autor, o vocabulário que vocês não estão entendendo, né? Quando ele cita um autor recorrentemente, né? Por exemplo, às vezes lá no artigo cita muito Freud, ou cita muito Vygotsky, ou cita muito Piaget, ou cita muito Paulo Freire. Tá, o que esses autores eles falam? Tentar também descobrir um pouquinho sobre eles, sobre os autores que estão sendo citados, né? Isso ajuda bastante, principalmente na área de pedagogia. E aí, pessoal, depois dessa primeira leitura, uma coisa que ajuda muito é fazer um esqueminha do que vocês entenderam nessa primeira leitura, certo? Então, veja, a primeira etapa, que
que a gente chama de análise textual, é vocês fazerem essa leitura rápida, partindo de segmentação do texto e tentando organizar as principais ideias em tópicos, que aí vocês vão ter uma ideia geral do texto no primeiro momento, certo? A análise temática, ela está ligada à compreensão do texto. Então, uma vez que vocês já fizeram aquela primeira leitura, o que vocês podem fazer? Vocês fizeram esqueminha, certo? Dentro daquele esqueminha, tentem achar qual que é a ideia central em cada ponto do texto. Então, na introdução, qual que é a ideia central? Na metodologia, qual é a ideia central? No discurso, no desenvolvimento, qual é a ideia central? Certo? E a partir disso, entender de que maneira que o autor ele foi costurando as ideias dele, né? Porque o autor, quando ele escreve, ele estabelece uma linha de discussão, certo? Então, ele vai apresentando os argumentos. Às vezes, o autor ele parte de uma ideia mais geral para chegar numa ideia mais particular. Então, por exemplo, a Saham pode falar da questão da leitura de forma geral, e aí ela vai discutindo até chegar na questão específica de leitura de texto acadêmico, que é um tipo de leitura, né? A leitura geral, ela envolve muita questão da capacidade que a gente tem de compreender as letras, as palavras, entender os significados em frases, né? Só que aí, quando a gente pensa em texto científico, além dessa questão mais geral da leitura, a gente precisa entender que tem certos referenciais teóricos específicos que a gente tem que dominar para poder conseguir compreender o texto, certo? Que seria nesse momento aqui da análise temática. É importante a gente entender como o autor organizou as ideias, tá? E aí eu vou falar um negócio para vocês não se sentirem... Às vezes você está lendo o texto, você fala assim, gente, mas por que o autor resolveu fazer essa sequência de ideia? Por que ele não trouxe essa ideia aqui para antes, né? Isso pode acontecer, tá? Não necessariamente a sequência de ideias que o autor traz, a sequência de ideias que a gente traria na hora que a gente vai escrever, tá? E fiquem tranquilos com isso, tá? Porque cada autor, ele estabelece as suas prioridades, né? Então, às vezes pode acontecer isso, de você fazer a leitura e falar assim, por que ele trouxe isso aqui só depois? E por que ele traz essa informação antes, né? E tá tudo certo. Mas vocês precisam entender que, na perspectiva do autor, ele achou melhor estabelecer essa sequência lógica, certo? Muito importante, pessoal, vocês trabalharem com esquemas. Isso, fatiar o texto, isso, Kênia, ótima metáfora, tá? É importante a gente fatiar o texto e a partir desse fatiar o texto a gente vai depois estabelecendo ligação entre as partes, certo? Porque a gente fatia para entender a parte, mas para a gente poder entender o todo, depois a gente liga uma parte com a outra, certo? Eu não sei se vocês estão habituados a escrever. Uma coisa que eu tenho percebido, principalmente nas gerações mais atuais, que a escrita em papel, ela está se tornando algo meio em desuso, tá? Não é muito comum, tem muito aluno que não leva nem caderno para aula, sabe? Isso, Madalena, pode pensar em dividir o texto, certo? Divide o texto em unidade de sentido, né? E aí depois a gente junta tudo. Então a gente entende as partes e depois a gente tenta compreender o todo. Porque é mais fácil a gente compreender uma parte, né? Num primeiro momento, para depois a gente compreender o todo. E a escrita, ela ajuda muito a gente a compreender, né? Eu uso muito caderno, tanto é que assim, gente, eu tenho uns 10 cadernos, cada um para uma coisa. Então, por exemplo, eu tenho o caderno que eu uso para a questão das aulas, eu tenho um caderno que eu uso para o laboratório, eu tenho um caderno para colocar minhas reflexões, eu estou tentando esboçar um livro, né, de ficção, aí eu tenho um caderno que eu coloco as minhas ideias para esse livro, que não sei se vai sair algum dia do papel, mas está lá, né? E eu gosto muito de cor também, então assim, eu tenho muito hábito de usar cores para indicar determinadas coisas. Inclusive, se vocês chegarem aqui na minha casa, minha geladeira é cheia de post-it. Aí, dependendo da cor do post-it, ou é uma coisa pessoal para resolver, ou é uma coisa da pedagogia, ou é uma coisa da biologia. Então, eu faço tudo isso aí, sabe? Mas como eu sou de uma geração anterior, eu fui acostumado a usar isso, né? Aí, o que eu percebo é que as gerações atuais, a questão do uso de material físico não é tão comum. Mas é importante que tenha alguma etapa de escrita, tá? Durante esse processo de leitura. Para aqueles que não gostam de utilizar caderno e tal, eu sugiro que trabalhe com notas, sabe? Pega os programas permitem que você coloque comentário, que você coloque inserção. Então, vocês podem fazer isso para aqueles que preferem. Eu, particularmente, prefiro escrever, né? Eu consigo
compreender melhor a informação a partir da escrita manuscrita mesmo, né? Mas é possível. Por exemplo, quando eu participo de banca de tese, ou de dissertação de mestrado, ou de TCC, eu geralmente anoto no arquivo os meus comentários. Então, eu não faço... O que eu costumo fazer é um apanhado geral das ideias para poder fazer a arguição do candidato, e aí no texto eu vou promenorizando, né? Em cada pedaço. Kênia, eu odeio ler em computador, mas aí o que acontece? A área de pesquisa que eu atuo tem muita produção científica. E aí a quantidade de texto que eu tenho que ler é muito grande. Se eu fosse imprimir tudo, eu ia ter uns calhamaços assim. Então, em arquivo, acaba sendo um pouquinho mais fácil para mim, mas geralmente eu acabo fazendo anotação no arquivo do Word. Mas mesmo assim, eu ainda acabo anotando no papel, tipo assim, não entendi direito isso aqui, para poder fazer pesquisa, sabe? Como os textos são em inglês, às vezes tem algum termo lá em inglês que eu não sei direito o que é, eu anoto o termo para poder pesquisar depois, né? Mas isso, o que é importante, pessoal, é ter uma etapa de produção, certo? De vocês chegarem e escrever alguma coisa, certo? Então é importantíssimo fazer isso aí. E essa retomada, vocês usaram o termo fatiar, dividir, né? Isso é importante, mas é importante que a gente depois consiga retomar a totalidade do texto, tá? Então, é bom fazer isso, dividir para poder facilitar a leitura, mas é importante depois vocês conseguirem fazer a integração dele, tá? A outra etapa, pessoal, é a análise interpretativa. Então, vejam, primeiro a gente faz uma análise textual, que é para ter uma compreensão geral do texto. Depois a gente faz uma análise da compreensão. Então, a gente faz uma análise da estrutura do texto, depois a gente vai para a compreensão. Aí, agora a gente tem que partir para a etapa de interpretação. Pessoal, interpretação de texto é algo muito difícil. Porque, assim, tá, eu posso ler o texto, eu posso compreender o texto, mas pode ser que eu não consiga interpretar. O que significa interpretar? É entender o que o autor está querendo dizer, mesmo que ele não tenha escrito. E isso é muito difícil. Certo? Então, assim, na hora que você está fazendo a leitura, você vai compreender uma coisa ou outra. E aí você vai perceber que fala assim, nossa, gente, mas por que o autor falou isso? Né? Aí, quando você faz essa pergunta, por que o autor falou isso, quer dizer que você já está indo para o nível de interpretação. Você falou, opa, peraí, teve alguma coisa que o autor falou aqui, que isso aqui está entrando ou em concordância, ou em atrito com uma outra coisa que eu sei. Que isso que é a questão de interpretação, né? E aí, pessoal, tem essa segunda etapa, porque assim, o Severino ele sugere isso, mas eu tenho minhas dúvidas se isso é realmente importante, tá? Que é situar o texto no contexto da vida e da obra do autor. Eu acho que entender qual foi o local, né, quais foram as influências culturais do autor, eu acho que isso ajuda bastante. Então, por exemplo, vamos pensar o Michel Foucault. O Michel Foucault, ele foi, né, um filósofo francês que ele trabalhou muitas questões importantes relacionadas principalmente à sexualidade. Né? A gente sabendo que o Michel Foucault foi um homem gay que morreu de AIDS, isso ajuda a entender por que ele traz algumas questões relacionadas à sexualidade na obra dele que outros autores não trazem. Certo? Mas saber muito detalhe da vida da obra do autor, eu não sei se isso é tão importante, tá? Eu trouxe porque o Severino traz isso, mas são pontos, tá vendo? Eu estou fazendo uma dimensão de interpretação do texto. Porque apesar do Severino, que é uma sumidade, uma referência, ele trazer isso, eu tenho umas questões se realmente isso é importante ou se o texto ele pode passar por ele próprio, tá? Não sei até que ponto a gente entender o que o autor faz diferença na nossa compreensão do texto dele, tá? Alguma medida sim, mas eu não sou tão defensor dessa perspectiva, não, né? A interpretação de texto também, ela permite que a gente explicite pressupostos filosóficos, né? Então, por exemplo, nas aulas anteriores, a gente falou de método dedutivo, método indutivo. Eu tenho certeza que hoje, se vocês virem uma situação, por exemplo, cheguei em casa, senti cheiro de bolo assando. Opa, alguém está assando bolo na minha casa. Você fala, opa, acabei de aplicar método dedutivo. Tá vendo que você tem a situação, estou sentindo o cheiro do bolo, e aí você interpreta, né? Você deduz que tem alguém assando bolo. E aí você fala, olha, isso aí a gente viu lá na aula de metodologia, de história da ciência e metodologia científica, que é o método dedutivo. Tá vendo que aí você já partir de uma dimensão que está para além do que está sendo, que a realidade está apresentando para vocês?
que vocês estão interpretando aquela realidade a partir da informação que ela te oferece, o texto é a mesma coisa, tá? Obviamente que para a gente entender pressuposto filosófico ou teórico, a gente precisa ter leitura. Então, isso é um processo que vocês vão desenvolvendo ao longo de toda a graduação e depois dela, tá, gente? Então, assim, se vocês se depararem com textos que vocês não entendem direito, por exemplo, a Érica falou que está tendo dificuldade para focar em entender. Érica, às vezes, é porque você não conhece direito terminologia, estrutura de escrita de texto. Às vezes tem algumas coisas que o autor imagina que você já sabe, que você está lendo ele e você não sabe, e aí você não consegue entender. Vocabulário, é muito comum que tem vocabulário que a gente não entende. Tem umas construções de frase também, gente, que a gente usualmente não utiliza e fica muito estranho fazer leitura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui tentar ler Dom Casmurro esses dias e eu peguei uma edição antiga. Eu não consegui terminar nem o primeiro capítulo. E eu adoro Dom Casmurro, um dos meus livros preferidos. Eu não consegui. Por quê? Porque à medida que vão tendo reedições, o que vai acontecendo? Quem faz a reedição, geralmente tenta deixar a escrita mais próxima da forma de escrita mais atual. E aí você pega uma edição muito antiga, você não consegue entender, porque usa umas palavras que a gente não usa mais. Por exemplo, mesóclise, sabe? Dartier. Ninguém usa isso mais, gente. Então, quando você pega um livro e aparece isso, você fala, o que é isso? Até você entender que ali tem um futuro, sei lá o que é aquilo, né? Então, tem essas questões aí que podem dificultar. Talvez isso que você está... A questão do focar e entender, talvez tenha a ver com esses pressupostos, sabe? Que a gente precisa dominar e demora um tempo para isso, né? Ele foi dedutivo. Por exemplo, você acabou de fazer isso, Ken. Você acabou de fazer uma relação de interpretação com um evento da realidade, né? Madalena, eu fiz tanto isso, de ler com o dicionário ao lado. E sabe o que eu fico mais assustado? Hoje em dia é tão mais fácil, né? Porque quando você está, por exemplo, no Word, tem uma palavra que você não conhece, se estiver ligado à internet, você pode pedir para o dicionário falar o que aquela palavra te diz, o que ela significa, né? Então, olha que louco, né? Hoje a gente tem tanta facilidade para... A gente não precisa estar com um dicionário, aqueles dicionário Aurélio gigante, né? Que nem mais Aurélio agora, né? Até esqueci o nome, como que é Roué, né? Agora o dicionário é Roué. A gente nem precisa mais disso, porque os próprios textos estão ligados à internet, que estão ligados à inteligência artificial, que acabam te dando significado, né? Então, hoje é tão mais fácil, né? Mas parece que tem um subuso desse tipo de recurso, né? Bom, pessoal, ainda pensando na análise interpretativa, é importante para conseguir... Nossa senhora, peraí, gente. Hoje os bichos, eles estão... Hoje até o gato macho veio para cá, porque geralmente fica a cachorrinha e a gatinha, né? Hoje veio o gato também. E ele tá derrubando as coisas para chamar atenção, tadinho. Érica, é muito isso, viu? Só que eu vou te falar um negócio. Tem muita coisa no curso superior que a gente não gosta de ler, tá? E a gente tem que ler. Tem muita coisa. Para falar a verdade, eu acho que a maior parte dos textos a gente não gosta muito de ler. E tem umas áreas que você vai ver que você vai gostar bastante, e tem outras que você não vai gostar tanto, mas mesmo assim você tem que fazer um esforço para fazer a leitura, né? E ter persistência. É difícil, mas a gente consegue chegar lá, tá? Consegue. Só tem que ter paciência, viu, gente? E aí, pessoal, um ponto importante da análise interpretativa é a gente ligar uma ideia, porque lembra que a gente fatia, só que depois a gente precisa ligar, tá? Outra coisa também, eu não vou detalhar cada ponto aqui, pessoal, porque isso aí está no texto escrito, mas tá vendo que quando a gente faz análise interpretativa, tem um monte de questões que a gente deve considerar. Por exemplo, se o autor ele tem coerência na argumentação, aí, Érica, pensando até na tua que você disse aí, às vezes o que você está achando que é difícil é porque o autor escreveu mal, tá? De novo, não é porque está publicado que o trabalho é bom, viu, gente? Às vezes o autor ele escreve mal. E aí ele não estabelece uma ligação legal entre as coisas. E aí você acaba tendo uma dificuldade para fazer a leitura. Então, por isso que assim, é importante a gente ficar atento a isso. Oi, Érica, pode falar. É que tem coisas que parece que fica patinando. Sabe, exato. Quando você fica lendo, aquilo não entra na cabeça, aí vai dando desespero. Eu falo, não entra na cabeça. Você tem alguma outra formação? Palavras. Você tem outra formação? Essa é a primeiro curso superior? Você fez curso técnico também, não?
Técnica informática. Informática. O que acontece? Na área de técnica informática, os textos eles são muito objetivos. E aí você está acostumado com esse tipo de texto. Aí chega aqui na pedagogia, os autores, eles são muito redundantes. Aí eles ficam falando a mesma coisa de várias formas diferentes. Porque eles querem, na verdade, provar o argumento. Então, isso é comum. Eu te entendo perfeitamente, porque tem muito texto da área de pedagogia que eu odeio ler. Porque, como eu tenho formação em biologia, na biologia é tudo muito objetivo também. Aí você chega no texto de pedagogia, eles ficam lá falando a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que ter essa análise crítica também. Às vezes, você está lendo lá, você fala assim, gente, mas isso aqui ele já falou, passo para frente, entendeu? Sem medo de ser feliz, tá? Porque acontece muito isso aí. Isso que você colocou... Às vezes eu tento, mas... Às vezes tem 5 páginas. Em uma página sairia tudo aquilo. Sim. Aquela Aí história... não entra, porque aí fica maçante, porque aí fica tudo, você tem que voltar, ler 5 páginas, sendo que estaria em uma. Você poderia ter em uma. Mas aí, fazendo uma leitura, a hora que você começa a perceber, porque isso você já sente no parágrafo, né? Eu falei, tá falando isso de novo. Você pula o parágrafo, passa para o outro. Sabe? É meio estranho eu estar dando essa dica, mas é verdade. Tem texto que o autor ele poderia falar em meia página, o que ele fala em 5, muitas vezes. Então, a gente tem que, quando a gente começa a ler e percebe que não está saindo do lugar, eu sugiro passar por... Igual a gente pega livro de literatura também, né? Outro dia eu estava lendo um livro, eu falei assim, gente, mas não sai dessa cena, que inferno. Aí eu pulei uma página. Aí eu falei, ponto, chegou onde eu queria. Porque sabe quando fica detalhando lá o ambiente, que nananã? Porque é o estilo da autora que eu estava lendo, mas não precisa. Né? Então, mas isso é uma forma de leitura interpretativa também. Mas como que você vai perceber isso? Você tem que fazer primeiro uma leitura rápida do texto para você ter uma ideia onde que estão as redundâncias. Né? Não entendi direito. Às vezes você não entendeu porque a pessoa repetiu a mesma coisa. E aí na leitura rápida você já consegue fazer tipo uma limpar, sabe? O que não é tão importante. Mas aí você para pensar, são 5 páginas. Se você for fatiar em cada página em 5 fatias, depois para juntar também. Mas aí que você tem que pensar em fatiar em unidades que têm significado por si só. Entendeu? Porque assim, não pode, vou fatiar o parágrafo 1, o 2, o 3 e o 4. Mas se o parágrafo 1, 2, 3 e 4 forem do mesmo tema, você não precisa fatiar eles. Você pode juntar isso numa fatia só. Entendeu? Por isso que é importante ter esse cuidado. Porque sabe, uma forma de... Tem autor que já fatia pra gente, né? Porque ele divide por tópico os textos. Vocês vão se deparar com alguns textos assim. Mas, por exemplo, esse texto que você leu de 5 páginas, pode ser que ele não tinha tópico nenhum. Que ele era um texto seguido. Aí você precisa fazer o fatiamento considerando os significados, né, dos parágrafos. Para ver, o parágrafo 1 com 2. Às vezes, sabe o que acontece, Érica, que não é muito raro? O parágrafo 1 tem sentido com o parágrafo 6. E não tem sentido com o 2, 3, 4 e 5. Acontece Outra isso. coisa que não entra na minha cabeça é muita data. Data. Para quê? É questão histórica, né? Quando o autor ele trabalha questão histórica, eles podem trazer a data. Mas você vê, é uma forma meio que está fora de moda, né? Porque a questão da data não é mais importante. Isso aí já foi importante em outro momento, né? Então, quando o autor traz muita data, por que ele está fazendo isso? Qual que é a intenção dele? É relevante? Ou seria melhor situar assim, olha, durante o período colonial no Brasil, por que não faz assim, né? Em vez de falar em 1565, por que não fala durante o período colonial no Brasil? Né? Porque aí no parágrafo de gasto, 1570, 1580, e aí vai indo. E aí coloca as datas que não tem sentido, mas se colocasse, no período tal, quando a família real veio para o Brasil, para a gente faz mais sentido falar isso do que, durante o século, sei lá, 19, começo do século 19, por que não coloca quando a família real veio para o Brasil? As opções. Mas aí é uma sugestão para a escrita. Na escrita, você pode mudar a informação de data por uma informação com algum conceito, é melhor. Porque o conceito diz mais para a gente, porque data é número, gente. Número para a gente é tudo igual, tá? Você vê 1578 ou vê 1978, é número. Confunde. Você não consegue entender o que significa isso do ponto de vista histórico mesmo, né? Mas é legal você colocar isso, que isso, provavelmente muitos de vocês devem ter a mesma sensação de leitura que não sai do lugar, e às vezes vocês acham que é vocês que estão... Que é o problema de vocês enquanto leitor. Às vezes não é, tá, gente? Às vezes Aí você pensa, né? Faz tanto tempo que você está fora da escola, não está entrando mais na cabeça. E aí você vai ver, quando você lê com mais calma, você percebe, não, é porque o autor realmente ele está patinando.
ele acha que ele está numa pista de gelo, não que ele está escrevendo um texto. Tá? Mas bom você colocar isso, que eu acho que isso é uma ansiedade que vários aqui devem ter, né? E não, mas perfeito. Bom, pessoal, dando continuidade, essa parte aqui eu não vou detalhar, mas é mais ou menos essas questões que para a gente ter essa perspectiva. Pessoal, uma etapa que talvez, gente, eu vou apresentar, ele quer ser apresentado, esse aqui é o outro gato, ó. A outra tinha um bigodinho. Esse aqui é o Frank. Fala oi pro pessoal. Beleza, Frank? Tá, então pronto. Pessoal, essa etapa, porque assim, eu falei para vocês que você faz uma leitura geral, depois você faz uma análise textual, aí você faz essa leitura um pouquinho mais crítica, e aí vocês vão para problematização. A problematização, isso que a Erika acabou de fazer, é uma problematização, por exemplo. Tipo, eu li um texto de 5 páginas que poderia ter sido escrito em uma. Isso é importante a gente fazer. Então, ao fazer a leitura, a gente perceber, será que realmente toda a informação aqui ela é relevante? Ou eu posso filtrar e, sei lá, ao invés de trabalhar com esse texto de 5 páginas, eu posso trabalhar com 2 páginas. Porque os conceitos principais são esse, certo? É essa a questão. Outra coisa também que é importante na problematização é a gente entender o que o leitor está dizendo e tentar debater com as ideias, como se o autor estivesse com a gente ali. Então, tipo, o autor coloca uma coisa, eu tentar debater com ele, mas pensando assim, né? Tipo, o autor falou tal coisa, mas será que funciona dessa forma mesmo? Porque eu já vi uma outra coisa que é diferente. Na minha experiência em outros espaços, não é desse jeito que funciona, né? Então, essa etapa é muito importante. E aí, pessoal, aqui a Sarrão, ela traz um conjunto de etapas, né, que a gente deve seguir, que é o que vocês vão fazer na atividade, que é ler o texto e determinar, que é baseada nessas etapas que o Severino propõe. E aí, eu vou fazer uma discussão agora, para vocês terem uma ideia desse tipo de leitura, do resumo. Então, lembra que eu falei para vocês para a gente fatiar e depois tentar fazer análise separadamente para depois juntar? Eu vou usar só o resumo desse trabalho que vocês vão ler, eu vou ler o resumo com vocês vão perceber que eu dividi ele em partes, para vocês entenderem o que cada parte significa. E aí, a partir disso, a gente tentar ter uma compreensão geral do texto a partir do resumo, que aí depois vocês vão fazer a lista do texto na íntegra, tá? Então, vejam. O texto chama Percepções de Graduandos do curso de Pedagogia sobre uma experiência no ensino remoto durante a pandemia de Covid-19. Sem vocês lerem nada a respeito, só com o título, o que vocês acham que esse texto trata? Pode falar, Amália. Eu acho que é sobre as dificuldades que eles tiveram, né, com o ensino remoto. Acredito que é isso. Que eles não, acho que até então não tinha não foi tão debatido o ensino remoto, né? Eu acho que é mais dentro disso. Isso são as dificuldades. Aí a Madalena colocou os desafios de aprendizagem, né, durante a pandemia. Ensino remoto em tempos de isolamento. Pessoal, esse tipo de investigação foi feito com qualquer graduando ou foram graduandos de algum curso específico? Curso de pedagogia. Curso de pedagogia. Então, vejam. O foco foi relacionado aos alunos, né, de pedagogia, específico para eles. Tá. Vamos partir para a etapa de interpretação, Josana. Se esse trabalho fosse feito com alunos de biologia, os desafios seriam os mesmos? O que você acha? Pensando na adaptação que tivemos que fazer, né, todos, que eu trabalhei remoto por 2 anos e meio, então, assim, foi uma adaptação muito grande. Então, repercutindo para os outros cursos, eu entendo que sim, porque tem a parte da tecnologia, tem a parte, né, da internet, nem todo mundo tem recurso para isso, então, repercutiu no contexto geral, assim, da educação, entendeu? Perfeito. Então, assim, num aspecto, os desafios devem ter sido os mesmos. Eu dei aula tanto na pedagogia quanto na biologia, né? Durante o período remoto.
E aí, o que eu percebi? Que essa questão que você colocou, da dificuldade de acesso, da questão do manejo das tecnologias, isso aí realmente era comum. Mas algumas questões da biologia que não tinha na pedagogia. Na biologia tem aula prática. E aí, no remoto, as aulas práticas eram simuladas, elas não eram laboratório. Ah, é verdade, porque tem Isso a dá parte diferença. laboratório, né? Exato. E aí, no curso de pedagogia, a questão da interação, né, ela é importante. E aí, era problemático, porque não tinha interação quase, né? E aí você tem, assim, eu acho que as dificuldades foram diferentes. Eu acho que tem umas dificuldades em comum. A Josana trouxe muito bem aqui as dificuldades que eu acho que foram em comum. Mas tem algumas dificuldades que foram próprias, né? Na biologia, por exemplo, os alunos tendem a ser mais jovens, então eles têm mais facilidade de lidar com as tecnologias. E aí na pedagogia tende a ter alunos um pouco mais velhos, e isso pode dificultar um pouco, né? Não necessariamente vai dificultar, mas pode dificultar. Então tem essas questões aí. Também, quem for os alunos da pedagogia ali, né? Que foram mostrados, porque, por exemplo, eu trabalhei na pedagogia aqui, na UFTM, e na biologia aqui na UFTM. Então, dentro da realidade da UFTM, eu vivenciei isso. Só que será que a realidade de outros lugares foi a mesma? Né? Raquel, pode falar. Raquel? Acho que eu levanto. Só um momento. Eu estou tentando ligar o microfone, porque eu estou no celular. Eu acredito que na biologia, principalmente os estágios no laboratório, foi bem difícil, porque quem tivesse em fase de estágio, não tem como fazer estágio remotamente. Aí, Raquel, foi um maior problema, porque o que teve que ser feito? Porque o estágio tem que ser feito no laboratório, certo? Aí tinha que ter um monte de medida para usar o laboratório, aí você tinha que ter um número X de pessoas, porque tinha que ter um afastamento. Foi bem complexo. Bem complexo. Então, por exemplo, você pode trabalhar, às vezes, com um grupo de 20 alunos, você podia trabalhar com um grupo de 2 alunos dentro do laboratório. Né? Foi bem complexo, mas bom você ter colocado isso. Teve esses impactos aí por causa da questão dos laboratórios, principalmente, né? No caso da minha filha, ela estava entre o 8º e 9º ano. Para ela foi muito bom, porque ela não tinha a bagunça da sala. Então, ela conseguiu focar mais. Ela conseguiu aprender mais para depois passar para um vestibulinho. No caso dela, ajudou muito. Sim, que aí... Por isso que, assim, cada pessoa respondeu de uma forma, né? E nesse trabalho, pode ser que os autores eles tenham encontrado coisas desse tipo. Será que eles encontraram? Eu vou colocar o resumo, pessoal, só para... Porque eu quis trabalhar com o título para mostrar para vocês que é uma leitura. A gente faz uma interpretação a partir do título, certo? Então, a gente fez uma interpretação aqui. Será que foi esse mesmo caminho que os autores resolveram seguir? A gente vai ver agora no resumo. Então, veja, aqui é o resumo do artigo, tá? Eu não coloquei ele inteiro, mas só para vocês entenderem. Eu já segmentei ele em partes para vocês me ajudarem a entender o que será que os autores, por que eles dividiram o resumo assim. Então, essa primeira parte aqui. A pandemia da Covid-19 ocasionou profundos impactos e transformações em vários setores da sociedade em escala mundial. No campo educacional, em substituição das atividades de ensino na modalidade presencial, o ensino remoto emergencial, que os autores vão chamar de ERE, foi adotado por grande parte das instituições como medida de contenção e prevenção da infecção causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e suas variantes. No estado do Amazonas, essa realidade não foi diferente. Bom, pessoal, o que será que os autores quiseram dizer nessa parte aí? O que eles fizeram? Olha, professor, que eu entendi, porque já na região do Amazonas tem algumas dificuldades, tem uns ribeirinhos, tem não sei o quê, então, assim, já tem uma dificuldade da própria natureza, da realidade deles, entendeu? Do que eles vivem. E lá teve aquela variante que foi super letal, né, Josana? Sim, teve até um amigo meu que morreu. Teve uma vala de um monte de pessoas. Que eles estavam colocando os corpos em containers, porque morreu muita gente, né? Sim. E essa variante não espalhou pelo Brasil, né? Ela ficou restrita lá. Então, assim, teve esse problema a mais, né? E aí, então, você vê que interessante, né? No estado do Amazonas, essa realidade não foi diferente. É curioso eles trazerem isso no final, né? Dessa parte aí. Que é para dizer, eu não estou falando de qualquer lugar do Brasil, não. Estou falando do Amazonas.
E aí você trouxe, né? A gente sabe que no Amazonas, a interpretação de texto aí, no Amazonas, você tem a questão das cidades serem mais isoladas, você tem aqueles grupos que talvez não tenham acesso fácil à internet, né? Ribeirinhos e outras populações, né? Eu nem sei como que funciona a malha de internet no Amazonas, por causa da floresta, eu não sei se é tão fácil ter internet em vários lugares, né? E aí, considerando que durante a pandemia da Covid, o estado do Amazonas teve um período muito crítico, né? Não que isso não tenha acontecido em outros estados, mas no Amazonas em particular foi muito crítico, em virtude de uma variante que circulou por lá que era bastante letal, né? Então veja, isso aí não está escrito no texto, né? Mas a gente consegue interpretar, que é nesse sentido, né? Que a leitura começa a fazer sentido quando você traz elementos que não estão explicitamente destinados assim, ali. Eu entendo que a gente consegue interpretar porque a gente consegue visualizar reportagens, comentários, leituras que a gente foi ver, então a gente faz essa conexão. Então não fica só restrito tipo, só na Amazônia. Não, por quê? Então a gente consegue fazer as ligações, né? Importante você ter colocado isso, Josana, porque assim, para a gente entender, enquanto leitor, a gente também tem nosso repertório, certo? Que a gente vai usar quando está fazendo leitura. Então, o autor, ele traz algumas coisas. Só que, assim, a nossa interpretação está muito ligada aos conhecimentos que a gente tem. Então, nesse caso, a gente tem alguns conhecimentos que eles são mais ou menos compartilhados, né? Porque eles foram amplamente divulgados, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, por exemplo, na primeira leitura, eu ia focar mais na questão da pandemia no Amazonas, aí você já trouxe a questão dos ribeirinhos, que eu não ia pensar no primeiro momento, porque aí o teu repertório é outro, é diferente do meu, né? Então, a interpretação de texto, ela tem um grau de variabilidade, né, dependendo de quem está fazendo a leitura, que pode ampliar ou restringir a interpretação, certo? E que mais, pessoal? Então, a gente viu que foi no Amazonas que esse estudo foi feito, e eles estavam preocupados com o quê? Investigar o quê? Pensando aqui nessa primeira parte, que é uma introdução, né? Sem ler o resto, só essa primeira parte azul que eu li. O que eles estão preocupados, vocês acham? Quais são os problemas que eles estão colocando aí? Que teve substituição das atividades de ensino de presencial para remoto, certo? Mas vocês percebem que aí os autores não colocaram nenhum juízo de valor, né? Eles não colocaram nada dizendo assim, olha, isso não funcionou ou isso funcionou. Tá vendo que eles colocaram que teve isso? Então, olha, durante a pandemia da Covid, foi importante, tem a questão das variantes, né? Do SARS-CoV. Então, vejam aí que eles dizem que teve uma transformação no setor de sociedade e que foi importante, por exemplo, na questão de ensino, uma mudança do presencial para o remoto, certo? Aí, em vermelhinho, eles colocam o seguinte: considerando os desafios desse contexto, no que concerne o ensino público, democrático e inclusão digital, o objetivo deste artigo é apresentar as percepções de graduandos do curso de licenciatura em pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas sobre as atividades da disciplina Movimentos Sociais e Educação que foram desenvolvidas por meio do ensino remoto emergencial devido ao cenário pandêmico. O que os autores investigaram a partir dessa informação que está destacada em vermelho? O que vocês acham que eles investigaram? Pessoal, vocês conseguem perceber qual foi o foco da pesquisa? Vejam que eles falam o seguinte, que eles vão apresentar as percepções de graduandos do curso de licenciatura em pedagogia da Faculdade de Educação da Federal do Amazonas. Então, eles querem saber o que os alunos acharam sobre isso. No contexto total do curso, pessoal, ou foi algum ponto específico do curso de pedagogia? Tá, e qual foi o corte que eles fizeram? Sim, qual foi o corte? Qual a informação que a gente sabe aí que tem o corte aí? Foi em todas as disciplinas ou foi em uma disciplina específica? Talvez, como
foram formados esses professores, como foi o ensino. Mas eles se preocuparam com toda a formação ou eles focaram em uma disciplina Só só? com pedagogia. Porque a pedagogia iria formar outras pessoas, né? Tá, mas, Será que deu certo o remoto? mas eles focaram em todas as disciplinas que os alunos fizeram ou foi em uma só? Focou somente em uma, né? Nessa Uma. de movimentos sociais Isso, e movimentos educação. sociais e educação. Esse a gente precisa entender. Veja que ele tem um recorte, né? Então, eles querem entender se isso impactou a formação dos professores de pedagogia, né? Mas aí, para isso, eles utilizaram uma disciplina. E aí é o seguinte, antes da gente continuar a leitura, a gente consegue fazer uma extrapolação muito grande para toda a formação no curso, gente? O que vocês acham? Não entendi, professor. Ó, eles fizeram um estudo Sim, tentando entender qual foi o impacto do ensino remoto, certo? correto. Na formação do pedagogo. Só que para isso eles usaram uma turma da disciplina Movimentos Sociais e Educação. A gente consegue ter uma percepção para todos os alunos do curso de pedagogia lá da Federal do Amazonas? Para todos? A partir desse recorte? Não. Não, porque Não, ele né? especificou Não, e professor, determinou que é não. só para essa disciplina. Isso. E eu consigo extrapolar para toda a realidade do Brasil? Não. Não. Mas isso aqui, qual que é a importância desse estudo? Que a gente teve, dentro dessa realidade, a gente tem um resultado. Será que isso aconteceu em outras realidades? Certo? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa fazer a problematização? Eu estou fazendo uma problematização em relação à amostra, né? Uhum. Certo? Mas ao mesmo tempo que eu estou problematizando, eu estou tentando entender, tá? Isso aqui é um recorte que, se eu olhar outros trabalhos, que trabalharam outros contextos, de outras disciplinas, em outros cursos de pedagogia, em outros locais, será que as pessoas tiveram as mesmas questões? Se sim, quais? Se não, quais que foram diferentes? Entende? Que aí é a problematização. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que tentar dialogar aquela informação com outras? Então, isso seria uma forma de dialogar com outras. Certo? Isso é importante, né, quando a gente faz esse tipo de estudo, que tem as realidades locais e as culturas diferentes. Esse próximo em azul é o tipo de pesquisa, eu não vou detalhar para vocês, tá, gente? Porque isso vocês vão ver depois no curso, isso para a gente agora não é importante. Mas só para vocês terem uma ideia, que teve uma sistematização, porque foi utilizado o método científico, né? E aí o método que os pesquisadores utilizaram está escrito em azul, tá? Eu não vou detalhar ele, porque senão a gente teria que trazer um monte de discussão, que aqui na disciplina não faz muito sentido a gente fazer essa discussão agora. E aí, o que os autores encontraram? Que os resultados revelam que existem desafios, limites e benefícios do ensino remoto emergencial no âmbito da graduação. E no que se refere à disciplina Movimentos Sociais e Educação no curso de Pedagogia da FACED UFAM, este foi um terreno desafiador e, ao mesmo tempo, profícuo para a construção de conhecimentos dos acadêmicos. A partir do que está escrito aí, a gente consegue entender o que eles obtiveram de resultado, pessoal? Do jeito que está escrito aí? O que vocês acham? Tiveram muitas dificuldades. Mas quais? Então, não tem um relato do que eles abordaram e de que forma, não tem descrito a relação do que foi abordado. Aqui ficou muito subjetivo. Exato. E, apesar de ter tido desafio e limite, teve benefício, né? Quais foram esses benefícios? Certo? Então, veja que aí há um problema do autor aqui. O que é desafio para mim pode ser diferente para a Érica, pode ser para a Josana. O que é limite para mim pode ser diferente para a Érica, para a Josana. Assim como o professor falou sobre a educação infantil. Exato. Que para alguns aqui é ótimo, para mim foi um desafio. Então, assim, para alguns, a educação infantil não é um desafio. Para mim, Érica, se eu tivesse que dar aula na educação infantil, eu não ia ser professor, não. Eu não ia ser professor. Eu não ia dar conta. Entendeu? E você viu o pessoal tudo aqui falando, eu adoro dar aula na educação infantil, não sei o quê. Você vê que o que é. E aí, talvez, se esses professores dessem aula no ensino superior, já ia achar que o desafio é dar aula no ensino superior. Eu trabalho nos dois horários. Eu trabalho na educação infantil e trabalho no fundamental. Eu sou mais educação infantil. Você gosta mais de educação infantil? Tá vendo que para você não é um desafio? Agora, se eu me colocasse numa situação dessas, provavelmente eu ia preferir trabalhar no ensino fundamental. Porque são crianças maiores. Porque meu problema são com as crianças menores. Eu gosto mais do cuidado. Isso. E eu já gosto mais do ensino.
Exatamente. Tá vendo? Que é a diferença. Essa é uma diferença básica mesmo. Na educação infantil e no ensino fundamental e ensino médio. Que no ensino fundamental e médio, você trabalha muito a dimensão do ensino. E na educação infantil, você trabalha muito a dimensão do cuidado. E do brincar, né? Porque cuidar e brincar são ações relacionadas. Mas veja que... E educar agora também. E aí, o que é desafio para mim, que seria trabalhar a dimensão do cuidar, para você não é. E aí, quando alguém coloca aqui que teve desafio, o que eu acho que poderia ser um desafio no ensino remoto emergencial poderia ser outra coisa para você, né? Então, aqui, pessoal, vocês perceberam que... Lembra que a Erika falou que às vezes a pessoa fala e não fala nada? Aí é um exemplo. Assim como eu falei, para muitas pessoas foi difícil. Para minha filha foi bom remoto. Exato. Que aí para ela não foi um desafio, mas para outras pessoas foi. Por isso que, quando a gente escreve alguma coisa, a gente não pode trazer termo tão genérico assim. Porque não diz nada. Né? O desafio aqui não diz nada, o limite não diz nada, e o benefício não diz nada. E aí, pior, quando ele fala da disciplina aqui, a disciplina foi um terreno desafiador e profícuo para conhecimento dos acadêmicos. Desafiador em que sentido? E profícuo, aí coloca uma palavra super difícil, né? Vai ficar chique. Profícuo seria fértil, né? Em que sentido? Então, assim, para vocês entenderem, pessoal, tá vendo? Isso aqui é um texto científico, foi publicado, uma revista que ela tem uma certa aceitação, né? Mas vejam que nesse resumo aqui a gente fica meio perdido, porque assim, eu não saberia dizer se o problema, quão grande foi o problema, né? Que eles se depararam. Concordam que fica difícil para a gente entender? Outra coisa, tá vendo que eles trazem desafio limite primeiro, benefício depois? E se por acaso teve mais benefício do que desafio e limite? Não dá a impressão que teve muito mais desafio? Por isso que, quando você leu, era que você falou, teve um monte de problema. Por quê? Porque eles colocam desafio e limite e jogam o benefício lá para o final. Então parece assim, o que sobrou é benefício. Mas será que foi isso mesmo? Aí eu não sei, tem que ler o texto, né, para saber. Então vejam que, assim, às vezes a gente acha que o problema somos nós, leitores. Às vezes não somos nós, leitores, não, tá, gente? Às vezes o problema é o texto mesmo, tá? Aí eu trouxe esse texto como exemplo para vocês terem uma ideia como é que funciona a questão da leitura. A gente acabou de fazer uma leitura analítica, tá? Só que, é claro, a gente pegou um texto curto, que é para poder dar tempo de fazer isso no horário da aula, né? Mas só para vocês terem uma ideia como que é a dinâmica dessa leitura. Vocês ficaram mais tranquilos, pessoal, dessa forma? Deu para ter mais clareza sobre o que a gente conversou aqui durante essa aula? Certo? Eu acho que isso. Pessoal, a aula de hoje, a gente acabou até um pouco mais cedo, diferente do que aconteceu nas outras semanas, né? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer algum comentário? Estão mais tranquilos? Suelen, eu já coloquei os slides lá, tá? Na hora que você entra na parte da atividade síncrona, o arquivo que tem lá são os slides. Eu sempre deixo, viu? Beleza? Bom, pessoal, obrigado, viu, Thelma? Eu fiquei com vergonha, não dá para vocês verem, mas eu fico com vergonha quando eu vejo quando alguém me elogia assim, porque geralmente a gente recebe só crítica, né? Nessa vida. Desculpa pelo comentário. Agora até perdi o rebolado aqui. Peraí, deixa eu voltar. Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode finalizar por hoje. E aí a gente só se vê o ano que vem. Vamos curtir nossas festas, né? Se divertir, descansar, confraternizar com os nossos, né? E voltar o ano que vem com força total. Certo? Pessoal, muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Professor, Feliz Natal e Ano Novo, né? Porque a gente não se vê mais. Obrigada, professor Luiz Gustavo. Ótimo Natal, ótimo Ano Novo. A gente se vê no dia 7.